Olá, meu amado, olá, minha amada, olá, gente querida, olá, povo abençoado. Boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu que vos falo, sou o pastor João Nery. É uma extrema satisfação estarmos juntos através deste aplicativo, para juntos louvar e engrandecer o nome do Senhor. E para iniciarmos bem o nosso culto online, convido você aí em sua casa a orar junto comigo. Curve a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Santíssimo Deus, eterno e soberano Pai, graças te damos, ó Deus, por esta rica oportunidade a qual o Senhor nos dá de estarmos unidos e reunidos através deste aplicativo de celular para assim transmitir ao Pai este culto online. Pai querido, perdoe os nossos pecados, apague as nossas transgressões. Na certeza do teu perdão, fale conosco através do louvor e principalmente através da tua palavra. Vem tomar total direção e primazia deste culto e edifique a nossa vida através, ó Pai amado, da tua palavra, para que assim, meu Deus amado, viemos crescer em graça e conhecimento diante do Senhor. Que o Senhor nos fortaleça e nos prepare, Senhor amado, para estarmos firmes e constantes em tua presença, que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amados, já oramos dando início ao nosso culto, agora vamos louvar para engrandecer aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Louvemos ao Senhor. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eis nossa chaga pureza para torpe pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua santa luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus, sim, de todo pecado. Que maravilhas desse amor, pois que mais alvo que a neve,
O teu sangue nos torna, Senhor, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus, que nos garante a vitória por intermédio de Cristo Jesus. Hoje, completando a quaresma com a Páscoa, onde celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Durante o período da quaresma, lembramos a sua paixão, morte e ressurreição, e hoje vamos lembrar da ressurreição, a qual Jesus venceu a morte na cruz do Calvário. Por isso eu convido você aí em sua casa a pegar a palavra de Deus e abrir comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15 e seu versículo de número 55. Todos acharam? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 55, está escrito assim: Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Você crê que esta é a palavra de Deus? Você crê que Deus quer falar ao teu coração através desta palavra? Então desocupe as suas mãos, coloque a sua Bíblia sobre o seu assento e vamos orar para que Deus nos traga a luz da revelação da mesma. Oremos. Santíssimo Deus, eterno e soberano Pai, a tua palavra foi lida, agora vai ser pregada. Vem com teu Espírito e tome lugar do pregador. Vem com teu Espírito, usa os lábios do mensageiro, que nesta noite eu diminua, o Senhor cresça, que eu sume, o Senhor apareça. Repreenda, Senhor, todo empecilho, remova todo obstáculo, toda barreira, a qual queira se opor contra a ministração da tua palavra, e fale através dos meus lábios de uma forma clara e concisa. Envia a tua palavra com poder e com propriedade do teu Espírito, e que esta palavra penetre a mente e o coração de cada ouvinte e produza o resultado para o qual está sendo enviado, em nome de Jesus. Amados, segundo o relato que nos traz o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios na sua primeira carta, capítulo 15, nós vimos, amado, que Jesus venceu a morte através da sua ressurreição. A palavra nos diz, amado, que Jesus, numa sexta-feira, ele foi entregue aos soldados romanos para ser crucificado. E ali foi pregado no madeiro, aonde puseram cravo em suas mãos, cravo em seus pés. E a Bíblia diz que Jesus, devido todo aquele sofrimento, a qual ele passou por paixão, amado, por paixão com as almas que havia de se salva. Observe que Jesus, ele suportou tamanho sofrimento, e chegando um certo momento, ele rende o seu espírito e diz: Pai, está consumado. Observe que Jesus morre numa sexta-feira. É considerado como a sexta-feira da paixão, onde lembramos a sua morte. Mas passando a sexta, o sábado, num domingo, bem cedo pela manhã, ele ressurge dentre os mortos, ele ressuscita. Observe como ressurreto e volta a habitar entre nós. E naquele momento que Jesus ele vence a morte, Paulo faz questão de mencionar de uma forma, amado, categórica. Ele diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Observe que os soldados romanos e toda a cúpula judaica, aonde o sumo sacerdote acusaram Jesus sem causa, achava que a morte poderia deter o mestre.
Mas observe que ao terceiro dia ele ressuscita. E Paulo escrevendo, amados, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, verso 55, onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Observe que Jesus não havia pecado algum nele. Ele se fez pecador por nós, pois ele levou sobre si todas as nossas dores. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Nós estávamos doentes, amado, por causa do pecado. Estávamos na condição de morte, íamos morrer eternamente, íamos passar a eternidade separado de Deus. Por isso, amado, eu quero pregar nesta noite subordinado o tema. E o tema é aquele que venceu a morte. Observe que Jesus, ele vence a morte não pôde detê-lo, e Jesus ressuscita, porque nele não havia pecado algum, mas ele levou os nossos pecados. Por amor a nós, amado, por amor à nossa vida, Jesus deu a sua vida por nós. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus, e tudo que ele conquistou através da sua morte e ressurreição é direito nosso, é nossa herança. Amados, observe uma coisa. Jesus, ele conquistou, amado, a maior vitória que um ser humano pode conquistar, que é vencer a morte. E através de seu sacrifício em doar a sua própria vida, morrer, ser sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitar. Observe que Jesus, ele teve o direito e foi-lhe dado um poder que está acima de todo o céu e de toda a terra. O nome de Jesus tem poder, amado, foi-lhe dado poder ao seu nome. Observe que Jesus, amado, ele morreu. Observe, em carne, mas ele ressuscitou em carne para glorificar o nome do Pai. Por isso, amados, que devemos estar apercebidos, porque nós vamos passar por esse processo. Observe que está determinado por Deus o homem nascer, crescer, reproduzir e morrer. Mas está também determinado por Deus o homem ressuscitar. Agora, uns para a vergonha eterna e outros para a glória eterna. Por isso, amado, ao morrer, observe, amado, nós morremos com um corpo corruptível, mas ao ressuscitar, iremos ressurgir com um corpo de glória. Vá comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 42, que está escrito assim: assim também na ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, e ressuscitará em um corpo incorruptível. Semeia-se em desonra, e ressuscitará um corpo em glória. Semeia em fraqueza e ressuscitará em vigor. Semeia-se em um corpo natural e ressuscitará em corpo espiritual. E se há o corpo, há também um espírito. Observe que o homem natural, amado, às vezes não compreende isso. Que Deus, ele criou o ser humano, amado, tricotômico. O que é isso? Observe, amado, para ser semelhança de Deus, o homem, ele tem corpo, tem alma e tem espírito. E Deus é o quê? Observe, amado, que Deus, ao fazer o homem, a sua imagem e semelhança, observe, amado, que estava ali presente o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós somos semelhantes a Deus, porque Deus se resume 3 em 1. Observe que os 3 têm o mesmo poder, têm os mesmos atributos. Deus Pai, Deus Filho, Deus
Espírito Santo, amado. Observe, por isso que eu e você somos a imagem e semelhança de Deus, porque temos também corpo, alma e espírito. Observe que o espírito, ao morrer, retorna para Deus. A alma, para onde vai? Observe, amados, nós determinamos para onde vai a nossa alma aqui na terra em vida, quando decidimos a escolher Jesus como o único, suficiente e exclusivo Salvador da nossa vida. Por isso, amado, preste bem atenção, está prestes para acontecer. Está prestes para Jesus voltar para buscar a sua igreja. Sabemos que nem todos dormirão, né? Alguns permanecerá vivo, mas aqueles que morreram, amado, num abrir e fechar de olho, serão ressuscitados. Vá comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo 52. Diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragado foi a morte pela vitória. Então, amados, está prestes para acontecer. Então devemos estar atento, amado, que o único que venceu a morte foi Jesus. Ele, observe, ele foi crucificado, morto e sepultado, mas ao terceiro dia, num domingo como hoje, num domingo de Páscoa, Jesus ressuscita dentre os mortos. Por isso, amado, o único que venceu a morte foi Jesus. Observe, amado, que Siddhartha Gautama, muito conhecido como Buda, observe, amado, é conhecido como o pai do hinduísmo. Observe que se formos a Lumbini, no Nepal, na Índia, a gente vai encontrar lá: aqui jaz os restos mortais de Siddhartha Gautama, Buda. Observe, se nós formos também na França, em Paris, lá a gente vamos encontrar os restos mortais de Allan Kardec, conhecido como pai do espiritismo. Você vai lá em Père Lachaise, você vai encontrar lá: aqui jaz os restos mortais de Allan Kardec. Se nós formos também no Oriente Médio, observem Abu Al-Qasim. Lá vamos encontrar, amado, o Abu Al-Qasim Maomé Ibn Abdallah. Quem é esse? Abu Al-Qasim Maomé Abdallah é conhecido como pai do islamismo. Observe, se nós formos lá no Oriente Médio, em Medina, Arábia, lá na Arábia Saudita, você vai encontrar lá escrito: aqui jaz os restos mortais de Abu Al-Qasim Maomé Ibn Abdallah, muito conhecido como Maomé, o pai do islamismo. Mas se nós formos em Israel, capital Jerusalém, e procurarmos lá os restos mortais de Jesus, você vai encontrar em letras garrafais: ele não está aqui, pois já ressuscitou. O único que venceu a morte, meu amado e minha amada, chama-se Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e ele foi para o Pai, fazendo uma promessa. Ele foi para o Pai nos fazendo uma promessa, dizendo que voltaria outra vez
para nos levar para Ele mesmo. Então, meu querido e minha querida, não se turbe o seu coração, mas crede em Deus, crede também em Jesus. É o único que venceu a morte, o único que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Creia nele, que ele foi e ele vai voltar. E quando ele voltar, os que permanecerem crendo, amado, terá o seu corpo transformado. Aqueles que estiverem vivos terão o seu corpo transformado de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. E aqueles que morreram confiando nele, amado, ressuscitarão de um corpo mortal para um corpo imortal, de um corpo corruptível para um corpo incorruptibilidade, e vai se encontrar com ele nos ares. Então, o único que venceu a morte é Jesus. Então, meu querido e minha querida, a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, antes que a última trombeta toque, porque a trombeta soará, e aqueles que foram mortos confiando nele ressuscitarão primeiro, amado, e terão o seu corpo transformado. Então há uma promessa para mim e para você neste domingo de Páscoa. Meu querido e minha querida, renove a sua esperança naquele que venceu a morte, o único que venceu a morte, porque você for procurar por esses quatro a qual citei aqui, amado, considerado o pai de uma determinada denominação, como por exemplo, amado, o Buda, o Siddhartha Gautama, considerado o pai do budismo. Allan Kardec é considerado como o pai do espiritismo. Observe também, amado, Abdul Alcance Maomé, Ibn Abdallah, também conhecido como Maomé, considerado o pai do islamismo, amado. Todos esses três a qual eu citei, se você for lá na Índia, lá em Lumbini, no Nepal, você vai encontrar que jaz os restos mortais de Buda, o pai do hinduísmo. Se você for em Paris, na França, em Père Lachaise, você vai encontrar que jaz o resto mortais de Allan Kardec. Se você for, meu querido e minha querida, em Medina, na Arábia Saudita, você vai encontrar aqui jaz os restos mortais de Maomé. Mas se você for em Israel, capital Jerusalém, você vai encontrar lá em letras garrafais: ele não está aqui, pois ressuscitou. Aleluia! Então, o único que venceu a morte, meu querido, aonde está a morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o inferno. Oh, aonde está a tua vitória, morte? Onde está a tua vitória, inferno? Através do sacrifício de Jesus, ele venceu a morte e o inferno. Então, meu querido e minha querida, o único que venceu a morte é Jesus. Então, você que me acompanha através desse culto online, meu amado e minha amada, deseja também ter a vida eterna com ele? Então a receba como seu único, exclusivo e eterno Salvador da sua vida. E você que está afastado, afastada, volta para a casa do Pai, meu querido, porque nenhum outro há salvação, nenhum outro há, meu amado, que podemos ser salvo, a não ser naquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo entre nós, só em Jesus. Eu quero te dizer, você que segue o budismo, você que acredita na filosofia budista, você que acredita e até crê e segue, meu querido, eu quero te dizer que Buda não pode te salvar. O Siddhartha Gautama não tem salvação, porque se ele tivesse salvação, ele salvaria ele mesmo. E se nós formos lá no Nepal, em Lumbini, no Nepal, na Índia, você vai encontrar lá, aqui já os restos mortais de Buda.
Talvez você que está me ouvindo através deste culto, talvez acredite na religião espírita. Você acredita que os mortos vão reencarnar em outro corpo? Meu querido e minha querida, quero te dizer que é um grande engano seu, meu amado, porque se Allan Kardec tivesse salvação, ele salvaria a si próprio. E se nós formos lá em Père Lachaise, no Paris, na França, você vai encontrar aqui já os restos mortais de Allan Kardec. Mas se você também, meu querido, que segue a filosofia muçulmana, você que acredita no islamismo e tem o islamismo como a sua regra de fé, eu quero te dizer, meu querido, que Maomé não tem salvação nem para ele próprio, porque se você for lá em Medina, na Arábia, lá na Arábia Saudita, no Oriente Médio, você vai encontrar aqui jaz os restos mortais de Maomé. Mas se você for em Israel, capital Jerusalém, você vai encontrar lá onde sepultaram Jesus. Ele não está aqui, pois ele ressuscitou, porque a morte e o inferno foi tragado pela vitória de Jesus, e tudo que ele conquistou naquela cruz é seu direito, é sua herança. Então você que está afastado, meu querido, retorne para a casa do Pai, se reconcilie hoje e vai ter um encontro com Jesus, para que você também tenha o direito à vida eterna, para que você tenha direito de vencer a morte através do sacrifício de Jesus. Tome posse disso e aplique como regra de fé na sua vida, em nome de Jesus. Queremos, assim, agradecer por cada vida que foi alcançada através desse culto, e que eu quero ministrar as bênçãos finais. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante hoje, tenha plena paz em Cristo Jesus, em nome de Jesus.